Ok, pessoal da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica, que é a professora Luciana, e hoje eu vou apresentar os slides sobre tempo e custo, né, que é a parte final para a gente pensar no nosso projeto de pesquisa, ok? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos administrativos da pesquisa, tá certo? Então, quando a gente fala em tempo, a gente fala em cronograma. E quando a gente fala em custo, a gente fala em orçamento. E é sobre isso que a gente vai tratar agora, sobre esses dois elementos. No cronograma, a gente precisa lembrar dessas três etapas, né? Pensar na previsão do tempo, na passagem de uma parte para outra e na interposição de fases. Então, pensar no tempo não é simplesmente dizer quanto é que você vai gastar em cada fase da sua metodologia, mas lembrar que você pode pensar como é que você vai fazer para sair de uma fase para outra, né? E o que que vai ter no meio dessas fases. Lembrando que quando a gente trabalha com cronograma, a gente busca os elementos da metodologia. Então, no projeto existe todo o encadeamento, né? Um encadeamento lógico. A gente pensa no tema, pensa no problema, pensa numa pergunta que está atrelada a esse problema, pensa na justificativa, nos objetivos, na metodologia para finalizar com o cronograma. Por isso, existe esse gráfico aqui de Gantt, que é um modelo que a gente utiliza para cronograma. Então, aqui a gente coloca as fases da pesquisa e essas fases elas estão sendo retiradas da metodologia, tá certo? E aqui a gente coloca os tempos que a gente vai utilizar para desenvolver essa metodologia. E aqui no miolo, né, que eu digo assim, você vai poder colocar o X, né, dizendo em que tempo você vai estar realizando essa determinada fase no cronograma. Quer ver um exemplo? Está aqui, ó. As etapas do levantamento que faz parte da metodologia de pesquisa de alguém, né? Então, aqui vem a especificação dos objetivos, operacionalização dos conceitos, elaboração de um questionário, pré-teste do questionário, seleção da amostra e impressão dos questionários, tá ok? Então, aqui foi bem detalhado, né, um pedaço, uma parte da metodologia de uma pesquisa. Então, aqui, olha, veja que o tempo está sendo colocado em dias, mas não necessariamente você precisa trabalhar assim. Você pode trabalhar em meses, em anos, semestre, da forma como você achar melhor. E aqui, como você já sabe que são dias, você tem aqui do dia 1 até o dia 20. Então, você já sabe que a especificação dos objetivos, ela vai acontecer, ou ela deve acontecer, a proposta é essa, no dia 1º e no dia 2. Na sequência, a operacionalização dos conceitos acontece em 3 dias, né? Do dia 3, 4 e 5. A elaboração do questionário vai acontecer em 3 dias também, no dia 6, 7 e 8. O pré-teste do questionário acontece no dia 9, a seleção da amostra no dia 10, 11 e 12, a impressão dos questionários também no dia 12. Então, é interessante você fazer uma varredura horizontal e uma varredura vertical. Quando você faz a varredura horizontal, você vai saber quantos dias estão sendo gastos para especificamente trabalhar com esse elemento metodológico. Quando você faz uma varredura vertical, você tem a noção de quantas coisas você vai fazer no dia. Então, no dia 1º, até o dia 11, você só tem uma coisa para fazer em cada dia, o que é muito bom. Já no dia 12, você já tem duas coisas para fazer. Então, é muito importante que depois que você faça o seu cronograma, você faça essa varredura horizontal e vertical para saber se você não está fazendo coisa demais, tá certo? Ou então gastando tempo desnecessariamente. Poxa, mas do dia 13 ao dia 20 ficou vazio? Ficou porque a gente está trabalhando só com um pedaço da metodologia, né? Então, se a gente trabalhasse com toda ela, certamente a gente teria que varrer aí do dia 1º ao dia 20, ok? Então, tá aqui, ó, um outro exemplo, né? Um pouquinho diferente do anterior, mas que tem a mesma lógica de funcionamento. Então, aqui tem a pesquisa bibliográfica, pesquisa exploratória, preparação dos instrumentos, planejamento, coleta da fase 1, coleta da fase 2, análise da fase 1, análise na fase 2, o relatório e as reuniões de pesquisa, certo? Então, isso aqui contempla de uma forma bem, assim, concisa, né, o que seriam as etapas de uma metodologia comum a qualquer projeto, tá certo? De pesquisa.
E aqui, olha, eu coloquei os anos de 2016 e 2017. Então, tem aqui os meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2016. E janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho de 2017. Se você for contabilizar aqui, totaliza 12 meses, né? Que seria um ano de projeto. Que é geralmente o mais comum, né? Para quem vai fazer TCC, tem que pensar isso de forma reduzida e trabalhar com 6 meses ou um pouquinho menos do que isso, tá certo? Então, é preciso ficar bem atento quando for fazer o seu cronograma para o TCC. Mas pronto, aqui a pesquisa bibliográfica, né, ela vai acontecer durante todo o semestre de 2016 e a pesquisa exploratória também durante todo o semestre de 2016, né? A preparação dos instrumentos vai acontecer, então, só no mês de dezembro de 2016, assim como o planejamento da pesquisa propriamente dita, né? Então, veja só que no mês de dezembro, né, houve uma sobrecarga de atividades, mas sabendo que a pesquisa bibliográfica exploratória ela veio com maior ênfase nos meses anteriores, né? Então, ela só está terminando aqui no mês de dezembro, que deu então para aproveitar para fazer a preparação dos instrumentos e o planejamento da pesquisa. Em 2017, a gente continua com essas duas ideias, certo? Sendo que o planejamento ele vai finalizar só em fevereiro de 2017, para que a coleta aconteça, então, em março de 2017 e em abril. Né? A segunda fase da coleta vai começar em abril e terminar em maio. E assim que termina, né, na fase final das coletas, já se pode fazer uma análise, né, da fase 1 e uma análise da fase 2 para a escrita do relatório. Mas se vocês observarem, é que ficou bastante imprensado, porque o trabalho da análise geralmente é um trabalho longo, e fazer uma análise durante 2 meses é um tanto quanto assim temerário, né? Então é importante vocês pensarem se realmente vale a pena vocês fazerem uma análise deixando para coletar primeiro para fazer a análise depois. Você pode fazer a análise da fase 1, né, logo quando termina a coleta 1, né, e fazer a análise 1 e a coleta 2 ao mesmo tempo, é possível, né. Tem um trabalho assim grande de planejamento, se você quiser puxar um pouquinho a coleta mais para frente também pode. Às vezes não é possível, porque a gente está trabalhando com, por exemplo, calendário escolar, né? As aulas começam em março, ou pelo menos a fase da coleta só vai dar para acontecer em março, então não tem jeito, né? Seria mais viável vocês puxarem a análise um pouquinho para cá, para não ficar com tão pouco tempo de análise, né? Já que a gente, no final das contas, ficaria só com 2 meses de análise para uma coleta que aconteceu em 3 meses, né? Um pouco complicado. Mas é uma análise crítica, né, de um cronograma para que vocês possam pensar e refletir aí sobre o cronograma de vocês, tá certo? O relatório, querendo ou não, é algo que você vai ter que escrever para o órgão de fomento, para quem está financiando a tua pesquisa, e também se caracteriza como um TCC. Então, se você quiser, você pode colocar o seu relatório para começar desde agosto, né, e ficar esse ano todinho escrevendo relatório, porque cada coisa que você faz já é alguma coisa que você pode incrementar no seu relatório, e essa é uma estratégia que você pode utilizar para não ficar só com os 2 meses finais de escrita. As reuniões de pesquisa, como vocês podem ver, está acontecendo aí durante o ano todo. E é importante você contemplar essas reuniões de pesquisa, porque às vezes você acha que vai fazer o trabalho sozinho, mas é importante que você desenvolva o trabalho com outras pessoas. Certo? Então a gente finaliza assim a ideia de cronograma para entrar agora na ideia de orçamento. Eu queria deixar bem claro que no projeto do TCC a questão do orçamento não entra. Tá ok? Só vai entrar orçamento quando você tiver um projeto que você vai submeter a um órgão de fomento, ou então a uma empresa privada que vai querer financiar. Então, você não precisa colocar orçamento no seu TCC. De qualquer maneira, a disciplina é a metodologia da pesquisa, então eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então, tá aqui, ó. Quando a gente vai orçar alguma coisa, né, a gente pode trabalhar com a ideia de material permanente, material de consumo, diárias, passagens e locomoção, serviços de terceiros. Tá ok? Vamos ver o que significa cada uma delas. Material permanente é todo aquele material que tem uma durabilidade prolongada.
e que permanecem após o encerramento do projeto. Então, as máquinas, os equipamentos, computadores, impressoras, móveis, livros, né? Todos esses elementos são considerados como material permanente, tá certo? Então, qualquer coisa que você precise comprar e que vai estar no seu projeto, que tenha essas características, então entra nessa categoria de material permanente. O que seria então material de consumo? Aquele que não tem durabilidade prolongada, né, que são consumidos durante a realização da pesquisa. Bom, enquanto a impressora é um material permanente, o papel da impressora, a tinta da impressora é um material de consumo e que vai ser gasto durante o período que você estiver trabalhando com essa máquina que é permanente. Caneta, material de foto, material de filme, combustível, tá certo? Tudo isso é considerado material de consumo. As diárias, elas entram, né, com uma coisa à parte dentro do orçamento. Elas não têm também durabilidade prolongada e ela vai ser consumida durante a realização da pesquisa, mas ela tem uma característica diferente do material de consumo, tá certo? Ela, a diária é sempre vinculada à questão da alimentação, de gastos com pousada ou com hotel que você vai ter, porque vai precisar viajar, fazer pesquisa de campo que vai ter que viajar, né? E aí você tem que orçar isso no seu projeto, tá certo? Tem alguns projetos que não contemplam essas coisas, então tem que ficar bem ligado no edital para saber o que é que o, o que as pessoas estão pagando para você, o que elas querem, o que elas podem pagar, certo? As pessoas e as empresas, né? Quando a gente for falar de passagens e despesas, é diferente de diária, tá certo? Então, elas também não vão ter durabilidade prolongada, também vai ser usado durante a realização da pesquisa. Você pode pensar em passagens aéreas, em passagens terrestres, lembrando que existem as taxas de embarque, então elas também podem ser contempladas e precisam ser lembradas na hora de você montar seu orçamento. Os serviços de terceiros também não têm durabilidade prolongada e também vão ser consumidos na realização da pesquisa, certo? Então, fretes, gastos com comunicação, conservação de bens. Então, veja só, você tem 10 computadores, né, que você quer solicitar. São bens de consumo permanente, né? Mas você sabe que dependendo do uso desses computadores, eles podem gastar mais ou menos. Então, você pode já orçar, em alguns editais é permitido isso, né? Você orçar a conservação desses bens, né? Dizendo que você vai precisar de manutenção para 10 máquinas, né? Então, a adaptação de bens, né? De repente você precisa adaptar alguma máquina que você tem para fazer outras coisas que você precisa, né? Então, aí entraria como serviço de terceiros. E participação em congressos, né? Se você for viajar, for apresentar os resultados da sua pesquisa, é importante você colocar o quanto você vai pagar pela inscrição do congresso, tá? Mas se você vai viajar, para o Brasil, para fora do Brasil, então já não entra mais em serviço de terceiros, tá certo? Entra na parte anterior que a gente estava conversando, que é na parte de diárias, né, e dos outros elementos, tá certo? Então, pronto, eu tenho aqui um modelinho, né, onde você tem o material permanente, você tem que escrever o item, que é geralmente em ordem cronológica que aparece, né? 1, 2, 3, 4, 5 e tal. A descrição bem detalhada, né? Só não pode colocar marca, tá certo? Dos equipamentos. A quantidade, o custo unitário e, obviamente, a quantidade vezes o custo unitário que vai dar esse total aqui, tá certo? No final, você faz um somatório e coloca o valor total aqui no final, tá certo? Então, faz aqui um total e coloca esse total aqui no final. Aqui também você pode colocar os itens que você quer, né? A numeração, a descrição, a quantidade de material de consumo, custo unitário total, do mesmo jeitinho. E nas passagens só precisa dizer qual é o trecho. E aqui, gente, a gente precisa ter muito cuidado com esse elemento aqui, porque a gente não pode esquecer que o trecho ou é ida ou é volta. Então, se você quiser ir e voltar, você tem que colocar o trecho, por exemplo, Fortaleza-São Paulo e o outro trecho é São Paulo-Fortaleza, né? Então, lembrar que você vai ter que solicitar 2 vezes, tá bom?
Muito bem, pessoal, é isso, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar lá para o fórum que está aberto, tá certo? No Siga. E aí, manda as perguntas, eu respondo para poder vocês entenderem melhor e utilizarem pelo menos o cronograma no projeto de vocês, tá bom?